Bom dia a todos, o meu nome é Joyce e o meu grupo é composto por mim, Gisele, Yuri, Karen, Larissa e Rayane. O tema do nosso trabalho é a doação de órgãos. O nosso trabalho ele tem como objetivo relacionar o Código de Ética Profissional e legislações vigentes dentro da temática de doação de órgãos e tecidos no ambiente de trabalho do enfermeiro. Então, apesar de no Brasil mais de 90% das cirurgias serem feitas pelo SUS e cobertas por ele durante o atendimento que o antecede, como no acompanhamento pós o transplante, o número de doações efetivas ainda é muito baixo em relação ao número de pessoas que aguardam em lista. O papel da enfermagem é de enorme relevância para que o processo ocorra com sucesso, porque o enfermeiro ele tem várias medidas para a preservação da capacidade da doação e assim consegue aproveitar a maior quantidade de órgãos para serem doados. Além disso, o enfermeiro desempenha um processo de respeito e empatia com a família do doador, fortalecendo a política de doação de órgãos e garantindo que não haja desistência ao longo do processo. Mas afinal, o que é o transplante de órgãos e tecidos? É um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido de uma pessoa doente por um órgão ou tecido de um doador normal, seja ele vivo ou morto. Atualmente, é uma alternativa terapêutica segura e eficaz no tratamento de diversas doenças, determinando melhoria na qualidade e na perspectiva de vida do paciente. E quais órgãos e tecidos podem ser doados? Lembrando que a gente tem essa diferenciação entre o que são os órgãos, propriamente dito, e o que são os tecidos doáveis. Então, temos coração, pulmão, fígado, rins, intestino e pâncreas compondo a categoria de órgãos, e córneas, válvulas cardíacas, cartilagem em ossos, pele, medula óssea e sangue do cordão umbilical, cobrindo a categoria de tecidos. Você sabia que existem tipos de transplantes? Bom, nós temos o transplante autólogo, que é quando é realizado da própria pessoa para a própria pessoa. O transplante alogênico é quando se trata de uma mesma espécie, no nosso caso de ser humano, mas que possuem DNAs diferentes, ou seja, geneticamente não são a mesma pessoa. Nós também temos o tipo de transplante xenogênico, que é quando se trata de uma espécie diferente. E por fim, nós temos o transplante de tipo singênico, que é quando se tratam de gêmeos idênticos, da mesma espécie e também do DNA. Portanto, um critério para se efetivar a doação de órgãos é o doador estar em morte encefálica ou morte cardíaca, lembrando nesse caso de doador morto. A doação por morte encefálica é a que permite uma doação multiorgânica, mas quando se trata de uma morte cardíaca, pode-se permitir a doação de tecido ocular, por exemplo, córnea e esclera. É preciso estar atento quanto ao tempo de isquemia de cada órgão. O coração possui 4 horas, pulmão entre 4 a 6 horas, o fígado até 12 horas, o pâncreas também 12 horas, os rins 48 horas e as córneas podendo ser até 7 dias. Agora, iremos falar sobre a legislação do transplante de órgãos no Brasil. No Brasil, a questão da doação de órgãos ainda é um tema pouco esclarecido à população. Até mesmo os profissionais de saúde não estão suficientemente esclarecidos. O tema envolve questões socioculturais, econômicas, religiosas e éticas que merecem ser extensamente debatidas. A seguir, veremos algumas mudanças ocorridas na legislação brasileira, que tange a regulamentação do transplante de órgãos. A primeira lei é a Lei nº 9.434. O Congresso Nacional, no ano de 1997,
aprovou a Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Essa lei tratava da remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fim de transplantes e tratamento. Essa lei foi estabelecida que todo brasileiro maior de 21 anos era um potencial doador de órgãos e tecidos, a menos que tivesse registrado na Carteira de Identidade Civil ou Carteira Nacional de Habilitação, no caso a CNH. Em caso de expressão do desejo contrário, ou seja, declarar sua opção de não doador, a manifestação da vontade, declara nos documentos referidos, poderia ser reformulada a qualquer momento, registrando a nova declaração de vontade. A medida provisória número 1718 esclarece a falta do esclarecimento quanto ao destino dos órgãos e ao atendimento da definição de morte encefálica para a maioria da população. Gerou um clima negativo para a doação, levando um grande número de pessoas a registrar em seus documentos a opção de não doador de órgãos e tecidos. Em virtude dessa polêmica, a medida provisória número 1718, de 6 de outubro de 1998, acrescentou ao artigo 4 da Lei 9.434 um novo parágrafo que estabeleceu que, na ausência de manifestação de vontade da pessoa, colocando-se como potencial doador, o pai, a mãe, o filho ou o cônjuge poderia manifestar-se contrariamente à doação, devendo essa decisão ser acatada pelas equipes de transplantes e remoção. Essa medida estabeleceu os critérios para a doação de órgãos de cadáver e o COFEN reconheceu pela resolução número 1345/91 o diagnóstico de morte encefálica como morte e estabeleceu que o diagnóstico clínico deve ser comprovado por ao menos um exame complementar. A Lei 10.211, em março de 2021, entrou em vigor, que alterou os dispositivos da Lei 9.434, estabelecendo que as manifestações de vontades relativas à doação de órgãos, constantes na Carteira de Identidade Civil e da Carteira Nacional de Habilitação, não teriam validade a partir de dezembro de 2000. A Lei 10.211, em seu artigo 9, estabeleceu que é permitida a pessoa juridicamente capaz de dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuges ou parentes consanguíneos, até o 4º grau, ou em qualquer outra pessoa mediante autorização judicial. Então, vimos que o principal obstáculo à doação continua sendo a não identificação de um potencial doador e a ausência de notificação às centrais de captação. Entre 50% e 70% dos familiares autoriza a doação quando a abordagem é feita de forma adequada. Pela legislação, parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Aqueles que não são parentes só podem fazer a doação com a autorização judicial. Como está exemplificado na imagem, o doador vivo ou morto pode estar doando, para os filhos, para os pais, para os avós, para os irmãos, para os tios, para os sobrinhos, para os primos. Aí na imagem não está falando do cônjuge, mas ele também entra. Agora, se não tem nenhum grau de parentesco, a doação em vida somente com a autorização judicial. Bom dia a todos. Dando continuidade ao trabalho, agora nós vamos falar sobre o sistema de transplantes. Bom, o transplante de órgãos e tecidos no Brasil é regulamentado pelo Decreto 9.175 de 2017, com base na Lei 9.434, e funciona por meio do Sistema Nacional de Transplantes, que tem por atribuições coordenar as atividades de doação, sejam doadores vivos ou falecidos, conhecer os casos de morte encefálica e determinar o destino de órgãos em território nacional.
Então, o Sistema Nacional de Transplante é composto por várias entidades, que são o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais de Saúde, as Secretarias Municipais de Saúde, as Centrais Estaduais de Transplantes, a Central Nacional de Transplantes, as unidades de saúde transplantadoras e os serviços auxiliares e específicos e as redes especializadas, que são de procura e doação de órgãos e de preservação ex situ de órgãos. Bom, o Ministério da Saúde é o órgão central do Sistema Nacional de Transplante. Dentre as inúmeras atribuições, podemos citar as principais, como ser responsável por lançar as normas e regulamentos técnicos para disciplinar os procedimentos relacionados ao transplante de órgãos, também é responsável por autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de saúde que trabalham com a retirada, enxertos, transplantes de órgãos e tecidos no Brasil. Cabe ainda ao Ministério da Saúde cancelar a autorização de estabelecimentos de saúde e equipes que não respeitem as regras para doação de órgão. E ele ainda é responsável por gerenciar a lista única de receptores. Bom, nós precisamos entender um pouquinho como funciona a lista de espera e quais são os critérios utilizados. Bom, a lista única de espera ela é composta pela lista regional, a lista estadual, a lista macro-regional e a lista nacional. Vale ressaltar que essa lista ela não funciona apenas pela ordem de chegada, mas sim pelas características do receptor e do órgão doado, que leva em consideração o peso, a altura, o tipo sanguíneo do receptor, o órgão doado, a compatibilidade e a urgência do procedimento. Então, para coordenar todas essas atividades de logística e distribuição de tecidos e órgãos, o Sistema Nacional de Transplantes mantém a Central Nacional de Transplantes, que foi criada no ano de 2000 e funciona 24 horas por dia no aeroporto de Brasília. Bom, a Central Nacional de Transplante, ela também possui diversas atribuições, sendo ela fica responsável por receber notificações dos órgãos e tecidos que não foram utilizados pelos inscritos e destiná-los a outra pessoa subsequente na lista. Assim, evita a perda do órgão doado. Também é responsável por prestar suporte técnico e logístico na retirada de órgãos, receber e divulgar as notificações de eventos inesperados dos receptores e atuar de forma complementar na logística de transporte dos órgãos e tecidos em âmbito nacional. Em relação ao Decreto 9.175, de 18 de outubro de 2017, as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos, CNCDO, ou Central Estadual de Transplantes, CET, foram desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde. As CETs serão as unidades executivas das atividades do Sistema Nacional de Transplante nos estados, de natureza pública. A CET possui várias competências, dentre elas: organizar, coordenar e regular as atividades de doação e transplante em seu âmbito de atuação, gerenciar os cadastros técnicos dos candidatos a receptores para compor a lista única de espera nos casos em que se aplique, receber as notificações de morte em quem seja retirada de órgãos em seu âmbito de atuação, gerenciar as informações referentes aos doadores e mantê-las atualizadas, determinar o encaminhamento e providenciar o transporte ao estabelecimento de saúde autorizado para o transplante em que se encontrar o receptor, notificar a CNT quanto à não utilização para fins de disponibilização para o receptor subsequente entre aqueles relacionados na lista única de espera, encaminhar relatórios anuais aos órgãos centrais do SNT sobre o desenvolvimento das atividades de transplante em seu âmbito de atuação, controlar, avaliar e fiscalizar as atividades em seu âmbito de atuação, definir em conjunto com o órgão central do SNT parâmetros e indicadores de qualidade para avaliação dos serviços, elaborar o Plano Estadual de Doação e Transplante e aplicar as penalidades administrativas nas hipóteses de infração às normas. A CET, no plano local, organizará o funcionamento de estruturas especializadas para a procura e a doação juntamente com as equipes assistenciais dos hospitais. Constituirão a rede de procura e doação de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano, responsáveis por assegurar e notificar mortes
e avaliação e acompanhamento de doadores e suas famílias. A Organização de Procura de Órgãos e Tecidos, OPO, tem um papel de organização supra-hospitalar, responsável por organizar a logística da procura de doadores de órgãos e tecidos nos hospitais localizados na sua área de atuação, que são definidos por critérios geográficos e populacionais sobre a gerência das centrais de transplantes e do Sistema Nacional de Transplantes. A OPO também divulga políticas de transplantes de modo a conscientizar progressivamente a comunidade sobre a sua importância e tem interação permanente com as áreas potenciais de doação e equipe de transplantes. O profissional da OPO realiza avaliação das condições clínicas do possível doador, da viabilidade dos órgãos a serem extraídos e faz entrevista para solicitar o consentimento familiar da doação dos órgãos e tecidos. A OPO deve atuar conjuntamente com a CNDO e também com as comissões intra-hospitalares de transplante nos processos de doação de órgãos e tecidos para transplante. Com o objetivo de aumentar a captação de órgãos e apoiar as atividades da CNCDO, foi estabelecida na Portaria de Consolidação número 4, de 28 de setembro de 2017, a obrigatoriedade da existência de comissões intra-hospitalares de transplante nos hospitais com UTI do tipo 2 ou 3, hospitais de referência para urgência e emergência e hospitais transplantadores. São formadas por profissionais de diferentes áreas da saúde e a função destes é coordenar o processo de captação de órgãos e tecidos. Essas comissões desenvolvem em seus hospitais, conjuntamente com as OPO, o processo de identificação de potenciais doadores em morte encefálica ou coração parado, a abordagem familiar para autorização através da entrevista familiar para a doação de órgãos, a supervisão da manutenção do potencial doador, a triagem clínica e sorológica, bem como a viabilização prática da captação de órgãos e tecidos. Desta forma, a Comissão Intra-Hospitalar de Transplante também articulam com a CNCDO a formalização da documentação necessária e o processo de retirada e transporte de órgãos e atuação das equipes transplantadoras. Ou seja, o conjunto OPO, Comissões Intra-Hospitalares de Transplante, e CNCDO fazem a lista de transplante rodar. Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao nosso trabalho, podemos observar que o Brasil ocupa destaque no ranking mundial de transplante renal e transplante hepático. Ele ocupa a segunda posição, com 5.947 transplantes renais e 2.195 transplantes de fígado. Pensando na saúde pública, ele vai para a primeira posição em ambos os casos. Neste slide, podemos observar um gráfico e uma tabela a nível nacional. No ano de 2019, foram notificados cerca de 11.399 doadores potenciais, sendo que, destes 11.000, cerca de 3.768 foram doadores efetivos. E assim, temos o dado também que 2.674 tiveram uma recusa familiar, ou seja, a família não autorizou o processo de doação. Neste ponto, temos duas tabelas. A primeira apresenta o número absoluto de transplantes anuais, entre 2009 e 2019. Observa que em 2019 tivemos cerca de 378 doações de coração. O complexo coração-pulmão foi somente 2. O fígado registrou 2.245 doações. O intestino, 2 doações, multivisceral, 1. É necessário destacar que o transplante de intestino e o transplante multivisceral são
são transplantes extremamente complexos que não são muito realizados no país, pois ainda há uma carência de uma equipe capacitada, uma equipe especialista nesses transplantes. O pâncreas registrou 173 doações no ano de 2019, pulmão 104 e a maior quantidade de doações foram rim, com 6.273, totalizando 9.188. No entanto, ainda temos uma lista de espera. Nesta segunda tabela, nós temos os pacientes ativos que estão em lista de espera, com o último dado atualizado em dezembro de 2019. A maior fila é do transplante de rim, com 25.163 pacientes esperando. A segunda maior será a córnea, com 10.741. E o terceiro maior, o fígado, esperando 1.178 pacientes. Temos também o coração com 276, pulmão com 187 pacientes, o pâncreas com 18 pacientes e o complexo pâncreas-rim com 383 pacientes na fila de espera, totalizando que até dezembro de 2019 tínhamos 37.946 pacientes esperando, aguardando um órgão. A partir deste ponto, iremos apresentar os dados dos estados com maior número de doações. Aqui temos o rim, com 6.283 doações no ano de 2019. São Paulo detém a primeira posição em todos, com 2.064 doações. Minas Gerais com 684, Paraná com 587. Já do transplante hepático, que ocorreu 2.245 em 2019, São Paulo realizou 689 procedimentos, o estado do Rio de Janeiro realizou 268 e o estado do Paraná realizou 256. Em relação ao transplante de coração, com 380 procedimentos no país, São Paulo realizou 120, Minas Gerais 59 e Pernambuco 52. Falando agora sobre o transplante de medula óssea em 2019, com 3.805 doações, São Paulo registrou 1.765 doações, Minas Gerais 330 e Rio de Janeiro com 314 transplantes. Somente para relembrar que o transplante alogênico ocorre entre pessoas diferentes, mas geneticamente compatíveis, é o que observamos na maioria dos transplantes, e na doação autóloga, o doador e o receptor são a mesma pessoa. Esse tipo é muito comum em transplantes de tecidos, como a medula óssea. Agora falando sobre o transplante de córnea, com 14.943 doações em 2019, São Paulo registrou 5.400, Minas Gerais 1.224 e Ceará 899. Podemos observar ainda que o nosso estado de Minas Gerais aparece na maioria dos rankings, ocupando a segunda posição como estado com a maior quantidade de doações de órgãos e tecidos. Trouxemos também algumas informações sobre como está ocorrendo o processo de doação de órgãos diante da pandemia do novo coronavírus. O Ministério da Saúde publicou a nota técnica número 25/2020. Com ela, temos algumas informações sobre o doador falecido e o doador vivo. No caso do doador falecido, se ele for diagnosticado com Covid-19 ativa, tiver o teste para SARS-CoV-2 positivo, ou mesmo uma síndrome respiratória aguda grave, a SARS, sem etiologia definida e teste laboratorial não disponível, é contraindicado a doação de órgãos e tecidos, pois alguns estudos indicam a possibilidade do transplante de órgãos levar. Já as recomendações para o doador vivo, caso ele esteja com a Covid-19 ativa, não pode realizar o procedimento. Se ele estiver com suspeita epidemiológica e clínica,
é necessário aguardar no mínimo 28 dias e a completa resolução dos sintomas e um teste laboratorial negativo. Se o doador estiver com suspeita epidemiológica, mas não apresentar a clínica da doença, podemos considerar utilizar apenas após 14 dias da exposição. Se disponível, pode-se realizar o teste laboratorial mais próximo do transplante para confirmar o resultado negativo. E se o doador que teve Covid-19, com regressão completa dos sintomas há mais de 28 dias e um novo teste laboratorial negativo, é uma contraindicação relativa, mas que pode ser validada, conforme o critério da equipe e a urgência do receptor. O doador falecido só será elegível se ele não apresentar suspeita clínica ou epidemiológica, então não há contraindicação para o procedimento, e se o doador que teve Covid-19 apresentou completa remissão dos sintomas há mais de 28 dias e com o novo teste laboratorial negativo, apresenta uma contraindicação relativa, mas que pode ser validada pela equipe de transplante conforme a urgência do paciente, conforme a urgência do receptor. A morte dos pacientes na fila também tem uma relação devido à exclusividade de leitos de UTI para a Covid-19, já que diversas instituições de saúde pararam com os procedimentos, pararam de realizar o transplante, pois eles não tinham nem mais leitos de UTI para ficar tanto o receptor quanto o doador.